na busca do nosso equilíbrio espiritual e mental, reunindo, Senhor, o que há de melhor em nós para com a falange dos Espíritos da bondade, da qual, mais essa noite, teremos mais uma missão, mais um conteúdo para abraçarmos no dia a dia e vencer essa uma das chagas maiores da humanidade, o egoísmo, ou seria a maior dificuldade dentro de nós. Recebe a nossa prece, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males possíveis. E com esta prece, com gratidão por estarmos hoje aqui, em nome de Deus e de Jesus, dos abnegados Espíritos do Senhor, nós declaramos por aberta a presente sessão doutrinária desta noite, contando com a nossa irmã, Aline, que nossos pensamentos de carinho, de ternura, possam conciliar e os espíritos amigos, mais a tarefa dessa noite. A palavra toda sua irmã. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus esteja conosco, nos apoiando nessa árdua tarefa de vencer um pouquinho do egoísmo dentro de nós. Hoje eu quis fazer um pouquinho diferente dos PowerPoint, não sou muito a mulher do PowerPoint, porque eu acho que eu faço tanto PowerPoint no meu trabalho que quando tem alguma atividade na casa eu acabo deixando ele de lado, mas hoje resolvi trazer. Por que o tema da apresentação é uma criança? Porque existe uma fase no desenvolvimento nosso, né, enquanto ser biopsicossocial, e a criança tem um desenvolvimento bem específico nisso, porque existe um egoísmo na criança, ela quer tudo para ela é o centro do universo, ela precisa dessa atenção centralizada para ela se desenvolver adequadamente. O problema está quando a gente cresce, se desenvolve e continuamos nesse estágio de egoísmo infantil. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vive atualmente num século onde o pessoalismo e o individualismo ele é muito exasperado, né? E isso fomenta comportamentos, né, e atitudes nossas, às vezes sem querer, a gente vai na onda, muito relacionadas a esse momento, né? Que é eu faço o que me convém, não importa se isso magoa as outras pessoas, não importa se isso fere direito, se é conveniente para mim, tô dentro, vou fazer. O outro não importa, então se é conveniente para mim, mas não é muito bom para o outro, isso não é relevante, porque eu estou mais interessado em resolver as minhas coisas, em atender às minhas necessidades, do que em pensar no meu irmão, do que pensar nas outras criaturas que são os próximos, né? Que o Evangelho também nos ensina. Eu digo que eu penso e o outro que lute, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas deprimidas, às vezes, por comentários que são feitos. Com o advento das redes sociais, das mídias sociais, todo mundo entendeu que a gente tem direito a expressar a nossa opinião. A gente tem voz e a gente pode expressar o que a gente acha o tempo todo. É verdade, nossa opinião tem valor, a gente tem esse direito, desde que isso não magoe e não ofenda, não seja uma palavra que, em vez de construir, ela venha para destruir. E hoje a gente não percebe isso. As pessoas falam o que elas querem, jogam para o universo, e a pessoa que é objeto daqueles comentários muito pouco caridosos que tem que fazer a conta com todos esses comentários. Então sim, a gente tem o nosso parecer, a gente tem a nossa opinião, mas antes de tudo a gente tem que sempre
refletir, se perguntar se aquele meu comentário, aquele meu julgamento, se ele é para o bem, se ele realmente está servindo para ajudar, se ele vai construir uma coisa positiva para aquela pessoa, ou simplesmente vai jogar aquela pessoa um pouco mais para baixo. Então eu digo o que eu penso e o outro que lute. E tem sempre a questão da verdade. Ah, mas eu sou uma pessoa sincera. Isso é desculpa para a gente magoar os outros. Ah, mas eu só falo a verdade. Que verdade? A verdade nossa é uma verdade muito diferente para cada um, né? O que é verdade para mim é bem diferente para cada um de vocês. Porque cada um está num momento de vida, cada um tem um entendimento, cada um tem uma bagagem de conhecimento, de cultura, de experiências. Então, o que é verdade para a gente é muito diferente para o outro. Então, até essa coisa da verdade, na maioria das vezes a gente usa como desculpa para botar o dedo na ferida, né? Mas quando botam o dedo na ferida da gente, aí o papo começa a mudar. Bom, o que é o egoísmo? Para a gente poder melhorar qualquer coisa, a gente precisa entender o que é. A gente precisa conhecer, saber os conceitos. E para nos ajudar a entender isso, a gente foi atrás de ninguém menos que Caio Barchuto, né? Um dos luminares aí do espiritismo no Brasil. E o que ele fala? O que ele nos explica como sendo o egoísmo? Pode ser todas essas juntas ou cada uma separadamente. Olhar para si mesmo em primeiro lugar. Então eu sempre enxergo se aquilo é bom para mim, se aquilo eu posso me aproveitar, me beneficiar de alguma forma do que vai acontecer. Sempre, primeiro. Agir em benefício próprio, acima de tudo. Então, mesmo quando a pessoa que é muito egoísta, ela vai fazer a caridade, ela está fazendo aquilo com qual objetivo? Não é porque ela se comoveu com uma situação de alguém e ela está buscando uma ajuda. Não, ela está fazendo aquilo para se promover, para tirar fotinho, né? Para dizer que ela faz o bem, que ela é uma boa pessoa. Então, antes de tudo, ela age em benefício próprio. Voltar os interesses para o epicentro do seu eu. Então, tudo que acontece, tudo gira em torno desse abençoado eu. E às vezes a gente age assim, meus irmãos, né? A gente acaba fazendo as coisas porque é conveniente para mim, porque aquilo é interessante para mim. Só que a gente esquece de olhar para o outro. A gente esquece de perceber aquela pessoa que está diante de nós, um irmão em humanidade. Seguindo então, qual é o problema principal que o egoísmo vai nos proporcionar? Primeiro, a negação da caridade. Quando eu faço as coisas só para atender o meu próprio interesse, o meu exclusivo interesse, eu esqueço de um dos pilares da doutrina espírita, a caridade. Servir, fazer o bem sem esperar nada em troca. Em muitos momentos, não é errado também, todo mundo pode estar pensando, né? Ah, mas agora eu fiz o bem e fiz uma postagem, será que foi por egoísmo? Não, às vezes a gente também precisa divulgar o que é feito para incentivar as outras pessoas. Quem que vai saber o motivo? Só nós mesmos podemos responder. É por isso que julgar é sempre uma coisa complicada, né? Às vezes eu estou julgando que a pessoa está querendo se expor, na verdade ela não quer, ela quer motivar as pessoas a fazer assim como ela, entrarem, abraçarem aquela causa, também colaborarem. E às vezes isso vem de uma forma realmente de divulgar, de dar publicidade para aquele fato. Como aqui na casa, nós estamos aí arrecadando dinheiro, né, para dar sequência na nossa obra, e a gente faz sim um pedido, né, divulga e convida todos que quiserem e puderem dar sua contribuição. Porque é importante, por uma causa nobre, a gente precisa engajar as pessoas. Para engajar, a gente precisa explicar, a gente precisa se expor. Então, a negação da caridade é o primeiro grande prejuízo que o egoísmo vai trazer. Porque eu só vou ajudar, só vou fazer o bem se aquilo for conveniente para mim. A partir do momento que aquilo não é mais conveniente, já não faço mais. Lá no capítulo 11, né, Amar o Próximo como a Si Mesmo, do Evangelho, o Emmanuel, ele traz uma frase ali que é só, a gente podia fazer uma palestra só sobre aquele parágrafo, onde ele fala que se deve atribuir o fato de o cristianismo ainda não ter cumprido ainda de forma completa a sua missão por conta do egoísmo.
Mesmo tendo Jesus como, né, nosso guia e modelo, mesmo sabendo, né, de tudo que Jesus fez, a gente ainda continua fazendo as coisas para o nosso conforto, no sentido, né, de conveniência, de é mais cômodo para mim, é melhor para mim, isso aqui fica bom para mim, né? Mas será que também é bom para o outro? Será que isso ajuda também aqueles que estão no meu entorno? Isso acontece também dentro de casa, né? Não é só fora de casa, a gente também faz isso dentro de casa. Claro, para entender melhor essa questão do egoísmo, a gente tem que chamar em causa aí o nosso best friend, né? O nosso grande amigo, né? Nosso parceiro de todas as horas, Kardec, que nos ajuda a entender e ter explicações de uma forma bem clara e objetiva. No Livro dos Espíritos, pergunta 785, o que ela traz para nós? Qual é o maior obstáculo ao progresso, né, ao nosso progresso? Kardec é sempre, né, fazendo as perguntas objetivas, querendo uma receitinha de bolo. Toda hora ele pede para os Espíritos, ele tenta que os Espíritos deem uma receita pronta, porque aí era mais fácil, ele colocava lá, ó, só faz isso aqui, que está tudo certo, no final vai dar positivo o resultado. Mas não é assim. Mesmo assim, os Espíritos, claro, dão várias diretrizes ali do que nós podemos fazer. E o que eles respondem? Né? O orgulho e o egoísmo. A duplinha, que sempre é um dos principais obstáculos realmente para a nossa elevação moral. Né? E aí os Espíritos complementam uma coisa muito interessante. Refiro o meu progresso moral, porque o intelectual sempre avança. Tanto que no Livro dos Espíritos também, os Espíritos esclarecem que primeiro a gente tem que evoluir intelectualmente, ou seja, a gente precisa entender e compreender, a gente precisa saber, para então operar essa mudança, né? A partir do momento que a gente conhece mais, que a gente entende, que a gente sabe, ali essa mudança ela começa a acontecer de uma forma mais estruturada, mais consciente. E esses são os primeiros passos que a gente vai dando nessa reforma íntima que todo mundo precisa fazer. É por isso que a doutrina espírita ela tem um foco muito grande na educação do ser, na nossa educação, em a gente entender, em a gente compreender. Por isso que tem, né, as palestras doutrinárias, né, aqui na nossa casa 3 vezes por semana, os grupos de estudo, porque através desse aprimoramento intelectual, de conhecer a doutrina, de entender tudo que nos envolve, é que nós vamos conseguir efetivar esse nosso progresso moral. E aí a pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical? Radical no sentido assim, mais perverso, mais complicado. Né? Já dissemos muitas vezes, né? Os espíritos eles se repetiam em algumas respostas, eles não poupavam Kardec. Né? Já falei, né? Já falei isso antes. É o egoísmo, e ainda os espíritos vão mais longe. Eles colocam ali, esse destaque negrito é meu, tá, pessoal? Não tem negrito nas obras básicas. Isso aí é por conta da gente a hora que está fazendo o estudo, mas eu quis trazer para dar um destaque realmente, tá? Dele deriva todo o mal, ou seja, todos os males, todas as principais dificuldades morais que a gente tem são derivadas do egoísmo e, claro, do seu companheiro fiel aí, do seu BFF, que é o orgulho, né? Eles andam aí de mãozinha sempre dada. E aí os espíritos continuam complementando, né? Que esse estudo de todas essas dificuldades morais que a gente tem, se a gente for analisar lá na raiz, se a gente for fazer uma análise de causa raiz aí, que o pessoal que é da área de qualidade, né, vai lá achar a causa raiz do problema, a gente vai encontrar esses dois comportamentos como os principais causadores de tudo de errado que a gente faz. E aí está a verdadeira chaga da humanidade. E, claro, eles vão reforçar esse conceito de que o egoísmo ele é antagônico à principal, né, digamos, compromisso de qualquer pessoa que quer se comprometer com a doutrina espírita. Né? Às vezes a pessoa fala, eu não sou espírita, sou, né, aprendiz. Não, é espírita sim. Gostou da doutrina, começou a ler, é espírita, assume o compromisso. Quando a gente assume o compromisso, muda a forma como a gente encara até a nossa própria transformação moral. Né? Então, sim, é espírita, sim. Não tem nada de aprendiz, nem tem tanto de espírita. É espírita e fim. Muda o nosso comprometimento. Né? Quando você é trainee num negócio, a gente não espera que a pessoa seja muito eficiente naquilo. Então, não tem trainee espírita. É espírita e fim. Vamos embora, seguindo aí para as nossas reformas íntimas e para a nossa mudança. Inclusive, os espíritos colocam ali o quê? Neutraliza todas as outras qualidades. Por quê? Quando a gente
tem realmente um egoísmo muito exasperado, a gente está falando no primeiro, mais básico princípio que todo espírita sabe. E até quem não é espírita sabe que os espíritas têm esse compromisso, que é de amar o próximo, de ajudar através da caridade. Então, se a gente tem egoísmo de sobra, a gente tem caridade de menos. Alguns filhinhos aí, né, do egoísmo, o orgulho, conforme está lá no Evangelho, que a gente já conversou bastante. A indiferença, nós vamos ver que o orgulho ele causa um distanciamento da pessoa com relação a quem? Ao próximo, né, aos outros. O orgulho vai trazer um distanciamento das pessoas. Se eu faço só o que me convém, que é bom para mim, que é o meu interesse exclusivamente, os outros nem existem na minha análise, sequer são contemplados, eles não são considerados. Posso até fazer uma coisa boa, mas é um efeito colateral de alguma decisão que eu tomei para me beneficiar de alguma forma. Então a indiferença ela acaba surgindo nesse cenário de egoísmo. Então a gente passa na rua e a pessoa egoísta, né? Olhou uma pessoa que está pedindo uma ajuda, vendendo uma paçoquinha, ou vendendo uma bala, ou mesmo só pedindo, né? Hoje geralmente o pessoal eles tentam fazer uma contrapartida, eles vendem alguma coisinha, né? Tem uns que não, né? Cada vez menos, a maioria hoje procura, né, ter um ato de serviço ali vendendo alguma coisa, mas ainda tem aqueles que só pedem por pedir mesmo. Passamos na rua, vemos aquela pessoa que nos solicita uma ajuda. O que o egoísta vai fazer? Nada, vai olhar aquela pessoa e segue o baile, né? Não se sensibilizou com aquele irmão em humanidade que estava ali pedindo. Ah, mas ele era um alcoólatra e ele ia me pedir dinheiro para comprar mais para sustentar o seu vício. Primeiro que não está na gente em julgar. Primeira coisa. Então, quando a gente começa a dar desculpa pelo que a gente não fez, atenção, porque pode ser o nosso egoísmo tentando nos justificar perante uma pontadinha de consciência, ou do nosso mentor espiritual que vai lá dar aquele petelequinho na nossa orelha. Olha para esse ser humano aí. Quando a gente começa a entrar nessa vibe da caridade de uma forma mais profunda, o que acontece? A gente passa por aquele ser humano e o que a gente faz? A gente ora, ou pede para Deus abençoar. Ai, que Deus te abençoe, meu irmão. O fato de você não fazer nada naquele momento, nada em termos de, não tinha um real para dar, não pude dar, eu estava atrasado. Isso naquele momento não é o que vai definir o teu ato de caridade, mas sim o teu sentimento e o teu pensamento naquele momento. Se o teu sentimento e o teu pensamento foi de compaixão, de piedade, de fazer uma prece, ou de mandar um bom pensamento, simplesmente, ai meu irmão, tu acha o teu caminho para o bem, né? Tu acha o teu rumo. Isso já é uma grande caridade. Às vezes a gente não tem condições, né, de parar e tirar um real, às vezes a gente não tem, às vezes a gente está realmente com pressa, não podemos parar, senão quem vai acabar precisando da caridade alheia é a gente. Então existem várias circunstâncias, né? E nós não podemos julgar aquele irmão, mas muito principalmente vamos fazer a caridade que nos cabe naquele momento, mesmo que seja em pensamento. A gente que é espírita sabe que o pensamento tem uma força enorme, um poder incrível. Então manda o teu melhor pensamento para aquela criatura. A gente não sabe a história daquela pessoa, como é que ele chegou nesse momento de vida. A gente não sabe. Todos nós tivemos aquele momentinho de fundo do poço, né? Difícil, complicado. Provavelmente ele está num momento difícil também, né? Mas não é a gente que vai nem tirar ele dessa condição, né? Nós temos esse poder de resgatá-lo e também tampouco de arbitrar sobre os motivos que o levaram a fazer esse ato. Então a indiferença é um grande sintoma de que o egoísmo de alguma forma está deixando durinho aqui por dentro, né? Endurecido. Então muito cuidado, quando a gente começa a ficar muito indiferente às coisas, atenção, porque é um sinal de alerta bem grande. E a vaidade, claro, a vaidade é quando a gente quer pensar só na gente, na imagem que as pessoas têm da gente, né? Naquele eu idealizado, que a gente já viu que no orgulho isso acontece muito, né?
mas o egoísmo também. Então, bastante atenção com a vaidade também. Não tem nada de errado a gente querer ser a nossa melhor versão. Atenção, né? Eu sempre gosto de pontuar esses equilíbrios, porque às vezes a gente vai fala alguma coisa aqui na palestra, a pessoa vai para casa assim, meu Deus, agora não posso me cuidar. Não, pode, deve. A autoestima da gente tem que estar em dia. Precisa estar em dia. A gente precisa ter o autocuidado. Ali, amar ao próximo como a si mesmo, já falou Jesus. Então sim, eu preciso ter o autocuidado, eu preciso me sentir bem, eu preciso estar bem comigo mesmo. A hora que isso começa a sair de um padrão saudável e começa a virar um modo de vida e começa a virar o motivo principal da sua existência, aí a gente tem que começar a observar essa nossa conduta, esse nosso comportamento. Tem outros vários tipos de egoísmo, mas eu só trouxe esses três, porque senão daqui a pouco da meia-noite eu ainda estou aqui falando desse negócio. Efeitos do egoísmo. Permanente insatisfação. Por quê? O egoísmo ele vive numa esfera o quê? Material, principalmente. Então a pessoa nunca está satisfeita, ela nunca está contente, ela nunca chegou no momento ideal dela. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, né? Dizem assim, eu estou esperando as condições ideais para ter um filho, não sei o quê. Se eu tenho uma certa intimidade com a pessoa e percebo que ela quer um comentário, senão eu só, tá, legal. Não falo nada, porque não é meu papel. Mas se é uma pessoa que quer ouvir alguma coisa, sempre falo, olha, se tu esperar o momento ideal, isso nunca vai acontecer. Porque a cada situação que você alcança, a cada patamar atingido, existem novas coisas que surgem. Então a gente nunca tem um padrão ideal. Sempre tem não, mas agora eu tenho a casa. Não, mas aí a casa, agora eu tenho que fazer não sei o quê, tem que ter um quarto. A gente nunca tem a condição ideal. Porque a nossa condição ideal, ela sempre aumenta. Ela sempre sobe de patamar. E também não tem nada de errado, meus irmãos, a gente procurar o melhor pra gente. Tá, no livro dos Espíritos, a gente tem sim que se preocupar também com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, então não tem nada de errado a gente procurar o nosso bem-estar. O que a gente não pode fazer é viver em função desse bem-estar material. É só isso. A gente precisa, a gente tem a obrigação, e Deus nos deu inteligência justamente para isso, né? Para a gente prosperar da melhor forma que pudermos. Vazio existencial. Estou de olho na hora, já passou um montão de tempo. Vazio existencial. O vazio existencial é um dos problemas mais sérios que a humanidade enfrenta hoje. Quando a gente vive para questões muito materiais, questões exteriores, aparências e tudo mais, em algum momento essa conta ela chega. Porque quando a gente está vivendo em função das coisas materiais, a gente não está ouvindo o nosso interior, a gente não dá ouvidos para a nossa necessidade, a gente não conversa com a gente mesmo. Então daqui a pouco eu não sei mais por que eu estou aqui, qual é o meu valor e principalmente qual é a minha contribuição nesse mundo. E aí abre aquela cratera enorme, porque as coisas materiais elas já não são mais suficientes para preencher aquele buraco que continua a ser cavado. Quanto mais eu dou importância para as coisas materiais, maior é esse rombo. Porque hoje eu tenho uma coisa, não, mas agora isso aqui já não, isso aqui já superou, já preciso de outra. Então o vazio existencial ele surge justamente quando a gente esquece qual é a nossa contribuição aqui, esquece qual é o nosso objetivo. E aí, por que eu estou aqui mesmo? Eu não sei. Então esse vazio começa a abrir essa cratera dentro do peito e é difícil. É difícil respirar, é difícil acordar de manhã, é difícil levantar. Quando a gente tem os objetivos, quando a gente tem pessoas que dependem da gente, enfim, a gente está motivado numa causa, você acorda de manhã e vou em busca do meu objetivo. Quando eu já alcancei materialmente aquilo que eram meus objetivos e eu não tenho por enquanto mais nada, o que eu estou fazendo aqui? Então o vazio existencial é uma grande preocupação. Quando a gente vive nessa exterioridade, e a gente para de ouvir o nosso interior e buscar respostas para melhorar a nossa questão moral, esse vazio ele vai se apresentar e a conta não é barata, A gente vai ter que fazer um olhar para si mesmo e a gente começa a perceber o tempo que perdemos, a energia que desprendemos em coisas que não nos levaram a lugar nenhum. E aí isso é pesado. Mas não há nada que a gente não possa resolver. Esse é o bom. A incapacidade de se relacionar.
A pessoa que ela é muito egoísta, ela não se preocupa com o outro. E as pessoas percebem isso. Eu sei que o outro tem uma amizade comigo porque é interesse, e eu também tenho interesse e ele tem interesse. Mas aí naquele dia que eu fico doente, que eu preciso de uma ajuda, quem que me leva uma xícara de chá? Com certeza não é essa pessoa. Então o egoísmo, ele vai, quanto mais exasperado ele é, mais difícil eu tenho essa dificuldade de me relacionar, de perceber que a pessoa pode simplesmente gostar de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho ou pelo que eu aparento ser, mas pela minha essência, com os meus defeitos, mas também com as minhas qualidades. Repressão dos sentimentos de amor e fraternidade. Claro, se eu estou vivendo uma vida, né, em função de coisas materiais, o amor e a própria fraternidade, eles não se encaixam nessa conta. O altruísmo é fazer o bem, é o amor pregado por Jesus, é fazer o amor desinteressadamente. Isso é o altruísmo, né? Ai, a gente acha tão bonita, ai, fulano é altruísta, né? Aquela pessoa que se doa para uma causa, para alguém, de uma forma totalmente desapegada. Mas é isso que a gente precisa buscar. Desconfiança e isolamento. Então, a pessoa ela vive nesse mundo de interesses materiais, e o que ela entende? Qual é a lente que ela tem? Que todo mundo se aproxima dela pelos mesmos motivos que ela se aproxima das pessoas. Então, desconfiança, isolamento, a pessoa vai se isolando, porque como ela não consegue se relacionar, ela não consegue enxergar o outro como um ser, como um irmão em humanidade, como uma pessoa que, assim como eu, tem dificuldades e também tem momentos bons, a pessoa se isola, vai ficando sozinha cada vez mais. Fixar-se em si mesmo, né? A pessoa só pensa nela, naquilo que é bom para ela, o dia começa com ela e termina com ela, não tem sequer um minuto para pensar na guerra, não tem nas pessoas que sofrem, não está nem aí, a pessoa chega ali, pede um pão, e tem percebido muito, né, esses casos de pessoas pedindo ajuda, né? Então a gente precisa se sensibilizar com isso. O egoísta não, ele vai achar que a pessoa não quer, é preguiçoso, não sei o quê, julga e não se sensibiliza, não deixa o coração ser tocado por aquela situação. Quando a gente encontra de verdade a caridade, o amor que Jesus ensinou, o que a gente tem? A gente tem um coração tocado por aquela situação, por aquele sofrimento que aquela pessoa passa naquele momento. E aí a nossa caridade, a nossa primeira caridade, qual é? Fazer uma oração, mandar um bom pensamento para aquela criatura. Às vezes eu não consigo fazer nada de material naquele momento, mas eu posso sim ajudar, com o meu bom pensamento, com a minha oração, com a minha boa vibração. Sempre há o que fazer. Viver em função de benefícios e vantagens, primeiro para si mesmo, desprezar a necessidade dos outros. Então, a necessidade dos outros nem estou considerando, né? Desperta o apego a coisas e às pessoas. Às vezes a gente pensa no egoísmo só como coisas materiais, mas com as pessoas funciona da mesma forma. Porque esse vazio, ele precisa ser preenchido com alguma coisa. E a gente, às vezes, não preenche com coisas, preenche com apego com as pessoas, né? Sendo que o amor é uma coisa que liberta, o amor é livre, né? O amor é o sentimento por excelência, ele é proativo. Eu vou amar independente se a pessoa me ama de volta ou não. Né? Não é assim com o filho? O filho a gente ama, mesmo quando eles brigam com a gente, mesmo quando eles respondem coisa, né? Então o amor está ali, fluindo em todo momento. Isso é o amor. Independe do que a pessoa faça, você continua amando. Então esse apego, esse egoísmo também acontece com as pessoas, né? Você sufoca o outro. Distanciamento emocional de si mesmo e dos outros, né? Quanto mais eu procuro me preencher com coisas externas, né? Eu vou me distanciando dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias emoções. Eu paro de olhar para dentro de mim, de me reconhecer, de ter esse diálogo sincero comigo. E os outros, então, nem pensar. Então, resumo do egoísmo é o eu no centro de tudo. Porque eu preciso dessa pessoa, porque se essa pessoa sair de perto de mim, não sei o que vai ser. Não, a gente, né, tem que abrir mão desse sentimento de posse, né? Porque posse e amor são coisas bem diferentes. Então, o eu no centro de tudo. Como combater esse egoísmo? Né? Questão 917, lá no meio do Livro dos Espíritos, né? Então, os Espíritos vão explicar que essa influência da matéria é o principal fator que vai impactar na questão do egoísmo, né?
que quando a vida moral for predominante sobre a vida material, que a gente vai conseguir então amenizar o egoísmo, entender a caridade, perceber o outro como um irmão em humanidade e conseguir aos pouquinhos ir estendendo a mão, primeiro num gesto mecânico, tá? Vou fazer porque eu sei que eu tenho que fazer, porque está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, falar na palestra 100 vezes, já que eu tenho que fazer a caridade. Começa muitas vezes como um movimento externo e depois, quando a gente percebe, a gente está sorrindo, a gente passa na rua e não se sente mais indiferente com o sofrimento dos outros. Corrigindo os rumos, né? Percebi que sou ainda mais egoísta do que eu penso, né? Do que eu pensava que eu era. Pô, pensando bem hoje aqui na hora da palestra, né? Na hora da palestra é hora de refletir sobre a gente mesmo. Como que eu posso fazer? Então tem todo um arcabouço psicológico que impacta nessa questão do egoísmo. Né? Então ele vem como uma resposta de uma defesa psicológica, tem várias questões que vão impactar nisso, né? Numa necessidade reprimida, porque como uma pessoa acaba tendo problemas para se relacionar, ela se isola e acaba cada vez mais tendo essa dificuldade de enxergar o outro, de se aproximar. Então a gente precisa entender tudo isso, que é consequência de uma série de fatores, a gente ser mais ou menos egoísta. Mas agora que a gente tem um pouco mais de consciência sobre isso, a gente consegue trabalhar melhor, né? Então tem algumas práticas, eu sempre falo que eu sou a mulher da listinha, e eu sou mesmo, né? Eu adoro uma lista. Porque é fácil a gente gravar, né? Listinha é muito bom, a gente grava. O que a gente pode então buscar praticar para melhorar essa questão do egoísmo? Ah, não, mas eu não sou egoísta. É sim, começa a analisar bem que a gente vai ver a gente é egoísta com o filho da gente, com a família da gente, com as coisas da gente. Ah, não sou egoísta, mas eu não empresto nada do que é meu. Então quando a gente começa a analisar profundamente, a gente começa a encontrar esses egoísmos aí no nosso dia a dia. Caridade sem salvacionismo. O que é isso? Você tem que entender que a tua caridade não vai salvar aquela pessoa, mas ela vai ajudar muito. A pessoa ela tem que se salvar por conta própria. Esse é o resumo que a doutrina espírita nos ensina, né? A gente mesmo tem que buscar a nossa salvação através da nossa reforma íntima. Né? Então, caridade sem salvacionismo. Humildade sem baixa estima. Ser humilde não é ser subserviente, né? Não é abaixar a cabeça para tudo. Lembra lá quando a gente conversou sobre o orgulho? Humildade é o senso das proporções? É sei o que eu sou e o que eu não sou, e eu saber o que eu preciso e o que eu não preciso. Então, humildade sem baixa estima. Né? Se você tem as suas qualidades, aceita elas, abraça elas, assim como os defeitos também. É a partir desse conviver que a gente vai melhorando aquilo que a gente precisa mudar. Né? Determinação sem atrevimento, ou seja, você precisa ter determinação para cumprir aquilo que se propõe a fazer, mas o atrevimento já é um orgulho colocando a sua pitadinha no teu senso lá de querer realizar uma atividade, né, e largar um pouco mais esse egoísmo. Obediência sem submissão, né? Obediência está lá no Evangelho. Obediência e resignação. Né? Entender intelectualmente e aceitar com o nosso coração. Né? Submissão é quando você não tem forças para lutar diante de uma situação. E aí, a doutrina espírita nos ensina o quê? Que se você se você tem aquela dificuldade para enfrentar, você tem as condições para enfrentá-la. Então a submissão te coloca numa posição de fraqueza, de fragilidade. Eu estou sentada aqui na calçada chorando porque, sei lá. Não. Segue, vai. Entende que aquele desafio, aquela dificuldade é para você, mas continua sem simplesmente se deixar levar por aquela condição. Bondade sem anulação da personalidade, compaixão sem sentimentalismo, segurança sem impulsividade, perseverança sem obstinação. Perseverança sem obstinação, o que é? É a pessoa obstinada, teimosa, né? Às vezes está querendo encontrar o caminho, mas está indo pelo caminho errado. Aí as mensagens vão chegando para a gente que a gente está no caminho errado, mas não, eu vou perseverar nesse caminho. Atenção, né? Tem que perseverar, mas entendendo os sinais para a gente mudar de volta. Deixa eu acelerar aqui. E claro, meus irmãos, caridade acima de tudo, fazer o bem acima de tudo. A melhor forma da gente vencer uma dificuldade moral é a gente praticar aquela qualidade, é a gente praticar aquela virtude.
mesmo que ela não seja tão natural, que a gente, né, comece esse processo externo para depois a gente naturalmente fazer aquilo de espontânea vontade. Claro, coragem para vencer a si mesmo, é muito difícil a gente fazer uma autoanálise, reconhecer as nossas dificuldades, né? Precisa muita coragem acima de tudo. Meus irmãos, o egoísmo ele é sim, né, um ponto muito relevante, a gente tem que ter um cuidado, porque nesse momento atual da nossa humanidade, o eu está prevalecendo muito no bem-estar geral e a gente tem uma responsabilidade com a humanidade, está lá no livro dos Espíritos, nós somos responsáveis pela evolução do nosso planeta como um todo, né? Então a gente tem que lembrar de pensar em todo mundo como irmãos em humanidade, e fazer a caridade acima de tudo. Não importa se estou fazendo, né, com um pensamento de fazer, no sentido de, não, vou fazer a caridade, então agora vou me engajar nisso, vou fazer aquilo, ou seja, naturalmente a gente se sensibiliza com as coisas que acontecem e nos engajamos para fazer isso. Que Jesus abençoe a todos, que a gente possa voltar para os nossos lares com nossos corações cheios de amor, de muito carinho, de muita compreensão. E para quem quiser pesquisar mais sobre isso, está aqui a bibliografia que eu usei para essa nossa pesquisa de hoje. Fiquem com Deus e uma boa noite. Nós devemos começar um grupo de estudo da doutrina aos sábados, das 17 às 18h30. Vai começar o dia 10 de junho. Isso mesmo. Uma das coordenadoras é nossa irmã Aline Ribas, que nos presenteou com a palestra aqui hoje. Obrigado pelas palavras de hoje, Aline. E vamos para a segunda parte.